Olha, depois da votação da segunda denúncia com a vitória de Michel Temer, nós já falamos muito disso aqui no Jornal da Manhã, as atenções agora estão voltadas para as votações do Congresso Nacional. E gentilmente nos atende o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Deputado, bom dia, como sempre, obrigado pela atenção. Bom dia. Deputado, muito se fala agora do protagonismo que o senhor vai ter e de que Michel Temer, de uma certa maneira, estaria nas mãos do senhor em relação à reforma da Previdência, principalmente. Esse protagonismo é subestimado, é real, assusta o senhor de alguma maneira? Olha, é claro que a Câmara de Deputados, o Congresso Nacional, o Senado também, com o presidente Dionísio, as duas casas sempre terão um protagonismo em votações importantes e polêmicas. Agora, é claro que não é um protagonismo contra ou acima ou abaixo do protagonismo do presidente da República de forma nenhuma. Votações como a Previdência, elas precisam muito do governo articulado, do governo organizado. Então não adianta a gente imaginar que é possível aprovar uma reforma da Previdência sem que o presidente Michel Temer consiga, nas próximas semanas, pensar o que aconteceu nos últimos meses, todas as dificuldades que ele teve, de que forma que ele vai reorganizar a relação dele com a base aliada. Então não há um protagonismo maior nem menor que o de ninguém, há o protagonismo natural de votações tão importantes e tão difíceis, mas que sem um governo organizado, sem um governo articulado, eles ficam com muita dificuldade de ser aprovados. Então é importante que o presidente Michel Temer, já que foi a decisão da maioria da Câmara, né, que ele possa reorganizar essa relação e que a gente possa, assim, avançar nas reformas e que a base do governo esteja unida para essas votações. Vera Magalhães participa da entrevista. Vera. Deputado, bom dia, obrigada pela entrevista. O senhor, vamos tentar traduzir em propostas esse protagonismo e esse papel que o senhor vai ter. O senhor disse recentemente que não aceitaria mais medidas provisórias e conseguiu converter a da leniência dos bancos em um projeto de lei que foi rapidamente votado. O senhor tem hoje uma reunião com o ministro do Planejamento, Diogo de Oliveira, para tratar justamente dessa pauta. O que se deve esperar em termos concretos, em pautas que não sejam só a reforma da Previdência, e que papel a Câmara vai ter nisso? Eles vão ser mandados por projetos de lei e não por MPs? Como é que vai ser essa relação daqui para frente? Olha, é claro que se o governo tomar a decisão de enviar uma medida provisória, é um direito do governo, até porque quem avalia a relevância e urgência, a constitucionalidade da medida provisória é a comissão mista e depois o plenário da Câmara e do Senado. O que eu tenho dito sempre é que, primeiro, me estranha muito deputados que viram ministro, inclusive meu amigo Mendonça, toda vez que tem um projeto, uma medida a encaminhar à Câmara, gostam de encaminhar por medida provisória. Isso enfraquece o parlamento brasileiro. Isso distorce a independência entre os poderes. E acho que faz o debate errado das matérias. Porque a medida provisória com efeito imediato, ela inverte aquilo que é o fundamento da democracia, que é a sociedade representada no parlamento ser ouvida primeiro, para decisões que o executivo encaminha. Então, o que eu tento convencer primeiro é isso, a questão da importância da harmonia, mas também da independência, e mais que isso, eu provei com o projeto da leniência, os deputados provaram que conseguimos votar um projeto de lei com muito mais agilidade do que uma medida provisória. Por quê? Porque uma medida provisória vai para uma comissão mista. A comissão mista são comissões que o quórum não é tão grande porque mistura as duas casas, e é difícil você conseguir quórum no mesmo horário para deputados e senadores, as pautas são distintas durante a semana. E acaba que quando o projeto chega na Câmara, ele foi pouco debatido. Tem que se retomar o debate. Contanto você começar o debate pela Câmara, criando uma comissão da Câmara, dos deputados discutindo, há sempre uma relação maior entre os partidos e a discussão desses projetos. Então eu acredito muito que se nós encaminharmos o projeto de lei, nós teremos o mesmo sucesso do projeto da leniência. Claro que não em 48 horas, porque o projeto da leniência já tinha sido discutido na medida provisória, então ela teve validade por alguns meses. Mas eu acho que num prazo tranquilo de 3, 4 semanas a gente consegue aprovar todos os projetos. Claro que se o governo tiver os votos necessários. E quais são eles?
Não, o governo tem alguns projetos do ajuste fiscal que parece que vai encaminhar, que são projetos polêmicos, difíceis de serem aprovados, que é o projeto do aumento da contribuição previdenciária, da suspensão do aumento dos servidores, né? Isso, nesse plenário da Câmara de hoje, precisa ter uma atenção muito grande por parte do governo, né? Então, esses são o ajuste fiscal, esses são os dois prioritários para o governo. Agora, nós temos uma outra agenda que acho que é importante, por exemplo, que pode ajudar também no ajuste fiscal. Acho que a venda da dívida ativa, que é um projeto que tramita no Senado e na Câmara, parece, eu vou ter essa reunião com o ministro Meirelles daqui a pouco, que por securitização a Fazenda aceitaria a venda da dívida ativa. Isso pode ajudar bastante o caixa, não apenas da União, mas dos estados também. Nós temos uma PEC dos precatórios que atende especificamente a estados e municípios. Tem uma agenda que já está colocada, mas tem outras agendas que a gente precisa debater. A gente está vendo amanhã, como eu disse já ontem à noite, o leilão, né, parte do pré-sal, que vai estar muito, muito concorrido, que pelo sistema de partilha vai dar uma arrecadação hoje deve dar uma arrecadação, certamente, porque o valor é fixo, de 7 bilhões. E se nós tivéssemos um sistema antigo de concessão, talvez a gente pudesse arrecadar na faixa de 40 bilhões. Então, acho que retomar alguns debates e começar novos debates para que a gente possa organizar, né, as condições do setor privado, para que a gente possa aqui fazer que o setor privado volte a investir no Brasil e volte a colaborar com a geração não apenas de caixa para o governo, mas de emprego para o Brasil. Deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, pergunta agora de Marco Antônio Villa. Bom dia, deputado. Voltando à votação de ontem, deputado, diz o jornal O Estado de São Paulo, na página A4, há uma nota dizendo o seguinte, deputado, abre aspas, a dívida do governo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aumentou ontem. O deputado Rodrigo Maia ajudou a conseguir quórum e votos pro Temer. Passou o dia enviando WhatsApps para deputados do seu grupo. É verdade isso, deputado? Não, olha, quórum com certeza. Eu disse isso desde a primeira denúncia, que o Brasil não podia ficar parado esperando a decisão da Câmara por uma votação tão grave, né? Imagina se ontem a gente não vota a denúncia, isso ia ficar para o dia 7. Semana que vem seria quase impossível, com um feriado na quinta-feira, você conseguir articular um quórum qualificado, né, para garantir os 342. Então é óbvio que a questão do quórum, eu colaborei, fiz aquilo que eu entendia certo, né, pedindo aos deputados que cada um pudesse votar com a sua consciência. É claro que o meu partido votou com o presidente Michel Temer, mas menos exigindo isso e mais pedindo, fazendo um pleito aos deputados, que a gente pudesse encerrar aquela votação no dia de ontem, porque eu tinha convicção que se nós não tivéssemos quórum, né, o clima no país, né, a insegurança dos investidores no Brasil seria muito grande no dia de hoje. Sim, e os votos pro Temer o senhor pediu também? O meu partido votou pro Temer, eu sou do DEM, né? Então é óbvio que para os deputados do Democratas é óbvio que eu pedi que seguisse a orientação do partido. Deputado, todos os analistas avaliam que a vitória do Temer foi de pirro, que na verdade ele perdeu a maioria de tal forma que ele não aprova mais nada. É isso verdade, deputado? O senhor vai presidir uma Câmara que vai travar o Brasil? Não, tanto não vai que no meio da denúncia já, com esse resultado consolidado, ou até um resultado um pouco pior na semana passada, nós conseguimos avançar no projeto de leniência do Banco Central. A Câmara não é formada por pessoas que não têm responsabilidade, muito pelo contrário, todo mundo tem cobrança dos seus eleitores, todo mundo está cobrando, né, a recuperação econômica do Brasil, cobrando soluções para essa crise política, para a crise ética. Então, acho que, claro, que o parlamento, talvez o governo tenha a maior dificuldade nesse primeiro momento de articulação, mas acho que a Câmara, tenho convicção que a Câmara tem a sua responsabilidade, e acho também que não foi nenhuma grande derrota do presidente e também não foi nem uma vitória. Talvez, pensando no que é uma denúncia, na pressão da sociedade, no desgaste do presidente, talvez tenha sido um resultado razoável, um bom resultado do presidente. Agora, como eu disse, nas próximas semanas
vai ser muito importante que o presidente da República consiga avaliar como ele vai reorganizar as relações dele com a base. Eu fico olhando ali, ouvindo os discursos, vendo as matérias nos jornais, e acho que todos esses discursos de alguns líderes da base, dizendo quem não votar com a gente está fora, quem não votar com a gente sai. Eu fico pensando, né? Como você perguntou, como é que governa com 250 deputados ou com 240? Então agora acho que os principais líderes da base e principalmente o presidente da República precisam trabalhar com mais paciência e ver de que forma reorganiza uma base para que se possa ter algo perto de 300 votos e com isso a gente poder ter condições de avançar nessas pautas que são importantes para o Brasil. Denise Campos de Toledo. Deputado, o senhor falou de toda uma agenda positiva que pode ser encaminhada pelo Congresso, mas eu queria saber qual a avaliação que o senhor faz das chances de aprovação de uma reforma da Previdência de fato. O projeto já tinha sido discutido, já tinha sido apresentado em meio a toda a crise política, se fala na possibilidade apenas de algumas medidas paliativas. O senhor vê condição de levar a reforma adiante e o senhor endossaria essa proposta? Olha, primeiro eu acho que, pelo que eu estou ouvindo, que eu mesmo falei ontem, é que você tratar da idade mínima e você tratar da reforma do serviço público não são medidas paliativas, né? Eu acho que são os dois pilares mais importantes. Nós sabemos que o regime de previdência público ele tem um déficit nacional, né? Tem um déficit de 70 bilhões, mas atende a 1,5 milhão de pessoas. No Brasil inteiro, o sistema público tem um déficit de aproximadamente 150 bilhões, parecido com o regime geral, atende a 7 milhões de pessoas, e o regime geral perto de 30. Então é o que eu disse ontem, é o maior programa de transferência de renda do mundo, dos mais pobres para os mais ricos. Então essas distorções que são a base da reforma. Aliás, eu acho que deveriam ter sido, desde o início, priorizadas e bem comunicadas, que acredito que não foram. Então acho que esse tem que ser a base do nosso trabalho. Se conseguirmos avançar em mais alguma coisa, ótimo. Se não, tem muitas coisas, né, que talvez possam ser discutidas por projeto de lei, talvez possam ser discutidas como por projeto de lei. É uma votação mais simples, talvez possam ser discutidas. Agora, deputado, a idade mínima não teria de ser aprovada por 3/5? Não, o que eu disse, o pilar da emenda constitucional é a idade mínima e a reforma do serviço público, né? Fora isso, os outros pontos, alguns não precisariam ser por emenda constitucional. E aí nós vamos discutir quais deles, e aí se nós não conseguirmos avançar com eles na emenda constitucional, a gente pode no início do ano que vem avançar para o projeto de lei, que é muito mais simples. Deputado, a última pergunta da nossa entrevista, Vera Magalhães. Voltando um pouquinho para a política, deputado, esse seu protagonismo na votação das duas denúncias abriu especulações aí sobre qual seria a sua trajetória política daqui para frente. O senhor falou aí, quando mencionou medidas importantes, algumas que aliviam caixa dos estados e municípios. E o Rio de Janeiro tanto estado quanto município, um dos que estão mais depauperados aí. Além disso, o senhor tem falado também em segurança pública, que é uma outra pauta do seu estado. O senhor será candidato à reeleição e, portanto, a reeleição na própria presidência da Câmara, ou almeja algum cargo majoritário, o governo ou o Senado? Vera, é claro que todo político almeja ter a oportunidade de disputar outras posições. Eu acho que nesse momento, né, no Rio de Janeiro, o nosso campo político aqui, nós temos tanto o ex-prefeito do Rio, César Maia, como os dois ex-prefeitos do Rio, ele e o Eduardo, que estão no nosso campo, que certamente vamos estar juntos numa aliança. Eu acho que eles têm condições de disputar a eleição e vencendo, governar o Estado talvez com mais competência do que eu teria, até porque já tiveram essa experiência de governar uma cidade complexa como o Rio de Janeiro. E acho que nenhum dos dois teria a condição de exercer uma certa influência em Brasília, como eu tenho, na minha opinião, né, continuando como deputado federal. Então, acho que cada um na sua posição e nas suas condições eleitorais, eu acho que eu tenho mais condições de ajudar o Rio de Janeiro e ajudar o Brasil em Brasília. Acho até que do ponto de vista eleitoral, eu não tenho musculatura ainda para pensar numa candidatura majoritária. A presidência da Câmara, ela te dá muita visibilidade, mas eu já vi muitos casos, na hora da pesquisa, na hora da eleição,
isso não necessariamente se reflete em votos. Então, acho que essa distribuição de espaços entre o nosso grupo político, focando quem tem mais condições do ponto de vista local, para o governo, para o Senado, e acho que quem tem mais condições na Câmara continuar ajudando o Rio. Acho que essa separação está muito clara na minha cabeça, é dessa forma que eu vou trabalhar 2018. Presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom trabalho para o senhor, até a próxima. Obrigado.